E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre o final de Those About to Die, ou Aqueles que Estão Prestes a Morrer, que provavelmente deve ser o nome de quando essa série chegar no Brasil. Ela teve 10 episódios e foi uma série sensacional que rolou em Portugal pela Prime Video. Aqui no Brasil a gente ainda não sabe qual é o streaming que vai transmitir ela. Mas realmente vale bastante a pena. Quem não assistiu, eu recomendo que vá lá, que é uma boa série histórica, que tem elementos que vão fazer referência à história de um imperador no ano de 79 depois de Cristo e o seu irmão e como as coisas vão se desenrolando ali logo na construção de uma grande arena que depois ficou conhecida como Coliseu. Se você ainda não assistiu, né, o final dessa série, dê um pause aí porque a partir de agora eu vou falar alguns spoilers das coisas que eu achei legal e tentar explicar mais ou menos o que pode acontecer se tiver uma segunda temporada. Até porque tem várias referências históricas e isso pode ser bem importante para o desenrolar da história. Então, se você não assistiu, dá um pause aí. O legal dessa série é que ela mistura elementos que são históricos, que aconteceram de fato naquela época, no pequeno ali império de Titus, que, por exemplo, a erupção do vulcão em Pompeia, isso foi uma coisa bem importante, mas realmente a relação entre os dois irmãos, entre o Titus e o Domiciano, realmente tem a ver com a história, mas realmente no final eles modificaram um pouco. Então, nesses últimos episódios, a gente teve toda uma relação e a gente conseguiu ver que na série, talvez o personagem principal seja o Tenax, que ele vai influenciando pessoas, ele vai influenciando, né, o próximo imperador e ajudando nele, assim, fazendo coisas escusas, até como se livrar de algumas pessoas, matar, no intuito de chegar ao poder. Quando ele consegue fazer isso, algumas coisas vão dando errado, como, por exemplo, a história ali dos grãos, ali que o irmão do imperador conseguiu atrasar e acaba que eles são descobertos, mas no final das contas ele acaba matando o Titus, que é o imperador então, e isso tem a ver com um fator histórico bem importante, porque a gente sabe que na história o Titus ele morreu por algum envenenamento, ou talvez por comida envenenada, mas ele ficou 3 dias entre a vida e a morte para depois vir a falecer. Então, muito provavelmente não foi diretamente descoberto que teria sido o irmão que teria matado, mas eles escolheram fazer uma versão histórica daqueles historiadores ali que não gostavam do Domiciano. E ele realmente foi um imperador, e aí a gente pode fazer algumas conclusões para a segunda temporada, que ele ficou muito tempo no poder, mais de 10 anos. Então, o irmão dele que ficou apenas 3 anos, e essa série, nesses 10 episódios, acabou condensando, né, esses 3 anos em uma única temporada, e talvez aí a gente possa fazer alguma crítica que alguns eventos históricos, como a explosão do vulcão lá em Pompeia, poderia ter sido mais explorada. Alguma coisa também vai cansando a gente, como as corridas de biga, que vão ter uma repetição, e acaba que meio que perde um pouco aquela emoção. E também a questão dos efeitos visuais, que nem sempre ficam tão legais, assim como tem algumas cenas que até seriam desnecessárias, né? Como as corridas de biga e não utilizar pessoas reais, ou às vezes algum cavaleiro lá longe, como se fosse mesmo uma animação. E aí aquilo ali fica bem pouco assim desejável em termos de qualidade. Mas como um todo a série foi bem legal e foi construindo essa relação entre os dois personagens. Como eu falei para vocês, eles escolheram uma abordagem para o Flávio como se fosse algo mal, mas outros historiadores, eles relatam que ele foi um bom imperador, tanto que ele conseguiu ficar bastante tempo e teve várias conquistas para o povo de Roma naquela época. Então, nisso talvez existe uma diferença entre algumas versões da história e de outros. Mas, via de regra, assim, valeu bastante a pena. A gente teve também o Gladiador, e essa foi uma das cenas mais legais, assim, todo o enredo, né, do Gladiador, que ele vem da África, ele consegue a sua liberdade, dá a sua liberdade para sua irmã, ele consegue derrotar o Flama, que seria o grande gladiador que nunca teria sido derrotado, e uma coisa bem triste que ele acaba tendo que matar o seu irmão, mas mostra também que o Titus, que é visto ali como um imperador bonzinho, não é tão bonzinho assim, até pelo jeito que ele faz a execução do amigo
ali, né? Então, vocês viram que tem esse lado político de bom e de mal, e as coisas são bem cruéis num certo sentido. Então, também a cena do leão, que mostra invadindo e matando um monte de gente, é bem sangrenta o final. E os 2, 3 episódios finais foram os que eu mais gostei, assim, mais rápida, a história com mais violência também, e com mais jogadas políticas pelo Flávio Dominiciano. Realmente uma série que vai bombar quando chegar no Brasil, porque muita gente vai curtir. Eu espero que tenha uma segunda temporada para mostrar esse próximo reinado, que talvez seja mais interessante ainda, e deu a entender, né, que vai ter, pela relação do Tenax, que é o personagem principal dessa história, ele é o protagonista, assim como a mãe dos 3 personagens que foram escravizados e que vieram da África. A gente tem então o espanhol, que acaba casando, né, com uma menina, com a Jula, que vai ter uma questão também de vingança, que ela acaba matando o seu próprio irmão, né, no intuito de vingar a morte do outro. Então esses dramas, eles foram bem construídos e fazem com que a gente preste bastante atenção. A futura companheira do Tenax também, ela consegue lidar com os filhos, mas não com todos, né? Acaba que uma filha dela se torna gladiadora também, para que consiga ficar junto de sua amada. Uma coisa que a gente não pode julgar nessas questões, e aí tem bastante cenas de sexo, violência e coisas nesse sentido. A gente deve lembrar que a gente está no ano 79 depois de Cristo, e historicamente ainda não existe um domínio dessa moral cristã que dominou o Ocidente a partir de uma certa época, principalmente depois das Cruzadas. Então essa moral de monogamia, de casamento e coisas do gênero veio a se estabelecer muitos anos depois. Por isso que às vezes pode chocar muitas pessoas que veem diversos eventos acontecendo ali e que acham que as coisas funcionavam como eram hoje. Não, é um outro tipo de moralidade na época, e que não existia tantos esses julgamentos que foram criados, que foram, digamos, colocados para a sociedade pelo cristianismo. A mulher de um senador ir lá e ter um caso com os corpos, né? Isso era uma coisa comum na época, não tinha tanta essa questão assim dessa cuidado com a moralidade que a gente tem hoje em dia. E absurdos vão acontecer em relação a isso, né? Com a vingança do Flávio ali em relação ao seu namorado, ao seu amante, que ele acaba ficando desgostoso e se vinga, colocando o seu próprio namorado na arena ali para ser comido pelos jacarés. Aquela cena dos jacarés também é legal de mencionar para vocês. Por mais fantasiosa que possa parecer, era uma coisa que se tornou possível lá. Eles colocavam água e animais ali também para fazer esse tipo de espetáculo. Eu não sei se era possível fazer naquela velocidade que eles fizeram, de colocar água, esvaziar água e fazer tudo num dia só. Mas sim era possível colocar água, e sim era possível ter animais aquáticos ali para dilacerar as pessoas. Nesse sentido, então, eles foram bem fiéis às questões históricas, e por outro lado eles passaram ao lado e acabou que o final da história mesmo é uma teoria de conspiração que não pode ser provada ainda, que o Flávio acabou matando o Titus ali, digamos, indiretamente, o Tito indiretamente, né, através do Tenax, que tem o desejo de se tornar imperador também. E ele dá o exemplo do meu charado Júlio César, que conseguiu começar a sua carreira ali sendo o mainstream daquela grande luta, do circo, que faz com que a sociedade romana se mantenha em pé. Eu achei bem legal essa temporada, espero que vocês tenham gostado bastante, e espero também que tenha uma segunda temporada, e se tiver eu cato aí e trago para vocês aqui. Eu sou o Júlio Colbert. Se você gostou da série, comente aqui embaixo o que você achou desse final. Se você também está esperando por uma segunda temporada, um abraço e até o próximo vídeo.